Instituto Almarte, Memória dos Projetos Sociais, entrevista de Divair do Rocio de Souza Paganardi, entrevistado por Márcia Treza, Imaculada Lopes, Curitiba, 13 de setembro de 2007. Realização do Instituto Almarte, Museu da Pessoa, entrevista número YMHV05. Virginia, você da vez. Pode cantar. Inteira de novo? Não sei. Instituto Almarte, Memória dos Projetos Sociais, entrevista de Divair do Rocio de Souza Paganardi, entrevistada por Márcia Treza, Imaculada Lopes, Curitiba, 13 de setembro de 2007. Realização Instituto Almarte, Museu da Pessoa, entrevista IWM-HV05. Diva, a gente vai começar essa entrevista. Eu queria que você dissesse seu nome todo, a data do seu nascimento e o local onde você nasceu. Meu nome é Divair do Rocio de Souza Paganardi. Eu nasci no dia 13/7/62, na cidade de Bocaiúva do Sul. E essa cidade fica aqui no Paraná? Fica. E você, seus pais também sempre moraram aqui no Paraná? Sempre moraram. E você podia falar um pouquinho do seu pai, a origem dele, o que ele fazia? Meu pai já é falecido, já tem 20 anos que ele é falecido. Ele era carpinteiro e a gente morava no sítio, então ele cuidava de roça, plantava milho, feijão e fazia serviço de carpintaria. E sua mãe? A minha mãe sempre foi dona de casa e trabalhou sempre com trabalhos manuais, como tricô e crochê. E você tinha irmãos? Tem irmãos ainda? 11 irmãos. 11 irmãos? E vocês todos moraram sempre em sítio? Eu morei em sítio até 10 anos de idade. Com 10 anos de idade que eu vim morar em Colombo, né? Que é essa cidade que eu moro até hoje. Como era essa época que vocês moravam lá na roça, como você estava falando? Era gostoso, tranquilo. A gente morava no sítio da minha madrinha, né? Que não era próprio. A gente tinha uma casa de madeira. Não tinha esses confortos que tem hoje, né? Então era tudo muito simples, mas muito gostoso. Como assim era um dia assim de vocês nesse lugar? O que vocês faziam, seu pai, sua mãe? Conta pra mim assim, um dia de vocês. Bom, de manhã meu pai já levantava e ia para a roça. E a minha mãe ficava cuidando de casa, daí a gente tinha os animais, galinha, porco, cabrito, que ela tirava o leite da cabrita, dava de comer para as galinhas. Tinha uma hortinha que ela cuidava e cuidava de casa. E assim, seu pai, a família vivia da produção do sítio, da terra? Como a gente trabalhava no sítio do meu padrinho, morava lá, daí meu pai trabalhava na roça do meu padrinho. Então, ele ganhava por dia. E as brincadeiras? As brincadeiras, a gente brincava pouco, né? Porque no sítio, desde criança, a gente já começa a ajudar. Ajudava a mãe dentro de casa com os trabalhos e meus irmãos, quando tinha 8 anos, tudo ia para a roça também. Os meninos iam para a roça e as meninas... As meninas também. Também? Também. Você trabalhou na roça? Trabalhei. Bem pouco, né? Porque eu vim embora com 10 anos, então foi bem pouco, de 6 anos até os 10 anos. Nessa época a tua mãe já fazia trabalhos manuais? Sim, tricô. Como é que ela aprendeu? Olha, não sei como ela aprendeu. A sua avó, você sabe? Provavelmente, né? Ela deve ter aprendido com alguém da família, né? Mas eu não sei dizer. E você é uma das mais novas? Não, eu sou do meio. Tem Do meio. 5 irmãos mais velhos e 5 mais novos. E enquanto sua mãe fazia esses trabalhos manuais, você observava? Como que era isso? Eu sempre quis aprender, desde pequena. Então, eu gosto de trabalhos manuais desde pequenininha.
E a minha mãe, na época, no sítio, assim, não é como hoje, que as mães incentivam as crianças, né, a fazer. Eu acredito até, assim, que ela achava que, não por maldade, mas ela achava que a gente, como era criança, não aprendia a fazer. Então, que era uma perca de tempo ensinar. E eu pedia para ela me ensinar. Eu falava, mãe, eu quero que a senhora me ensine a fazer tricô. Ela, não, menina, não tenho tempo para te ensinar. Então, ela não tinha esse tempo, mas não porque ela não tinha, mesmo acreditava que eu não era capaz de aprender. E minha primeira peça de tricô eu fiz tirando, porque daí como a gente não tinha material também, né, para trabalhar com tricô, a minha mãe, ela desmanchava muito saco para fazer as roupas. E assim sobrava aqueles fios que eu ajuntava. E o meu primeiro tricô eu fiz com 2 espinhos grandes que dava numa árvore e eu aprendi a fazer. Olhando ela fazer, eu aprendi a fazer. E essas tricô. roupas, você falou que ela desmanchava os sacos e ela fazia as roupas com aquele saco. Isso. E o que você lembra, assim, dessas cenas dela mexendo nos sacos? Conta um pouco. Ela desmanchava o saco, daí tingia, né? Cor de rosa para as meninas e azul para os meninos e ela mesma costurava as roupas. Nossa. E do tricô, ela fazia tricô, outras coisas, crochê, como que é? Ela trabalhava mais com o tricô. O tricô ela fazia mais para o pessoal de lá mesmo, do sítio, os fazendeiros, né? Para as crianças. Já vendia o que ela Vendia. Uhum. E ela trabalhava também no campo, na roça? Trabalhava. A hora que ela podia, ela ia para a roça também. E depois você disse que com 10 anos você veio para onde? Para Colombo. Já para esse lugar onde você mora hoje? Eu moro perto da casa da minha mãe. Só eu mudei da casa da minha mãe quando eu me casei, mas moro bem pertinho. Na mesma região. E essa mudança, né? Porque você disse que os meninos iam trabalhar na roça e as meninas mais serviço de casa. Mas essa vida, assim, no sítio, no campo, e a diferença quando você veio para cá, como foi? É bem diferente, né? Porque quando a gente morava no sítio, as minhas irmãs começaram a vir mais cedo para a cidade, que as irmãs mais velhas sempre trabalharam em casa de família. Então, as mulheres iam lá, pegavam minhas irmãs e levavam para trabalhar na casa delas. Então, quando eu vim, já tinha várias das minhas irmãs trabalhando em Curitiba. E foi, assim, bem difícil, porque a gente não conhecia, assim, as coisas que tinha na cidade, né? Porque eu não conhecia, a gente não conhecia a televisão, eu vim conhecer com 10 anos, máquina de lavar roupa, essas coisas não tinha nada, né? Que no sítio não tem dessas coisas. Aspirador de pó, máquina de lavar roupa, ferro de passar roupa, todos esses eletrodomésticos que tem hoje, então eu não conhecia. Então é complicado, né? De repente você vê aquele monte de coisa diferente, né? Então... E o bairro, quando vocês chegaram, onde vocês moram hoje, ele era como, assim? Como é que você... Muito poucas casas. Tinha a casa da minha mãe na rua e mais 2 casas só. Então era assim, muito campo, muito verde, poucas casas. E as pessoas que moravam aqui, quando você veio? Vocês tinham muitos vizinhos? Como que era? Bem poucos. Não tinha luz quando eu mudei ali. O ônibus só tinha uma linha de ônibus, que era Bocaiúva, que tinha de manhã, na hora do almoço e de tarde. E aí, assim, o dia a dia nesse lugar, quando vocês chegaram, seu pai veio trabalhar com o quê? Ele começou a trabalhar como carpinteiro. E a sua mãe? Minha mãe continuou sendo dona de casa. E o dia a dia, como era de vocês? Vocês eram muitos irmãos, como que era esse dia a dia? De manhã a gente ia para a escola, né? Um período a gente ia para a escola e o outro à tarde, daí a gente começou a brincar. Porque no sítio a gente não tinha tempo, né? E ali a gente mudando, então assim, criança não trabalha, né? E a gente morava num terreno muito pequeno
comparado com o sítio que era aberto, que a gente tinha toda a liberdade, então para a gente foi como se fosse, sabe, meio que uma prisão, um terreno muito pequeno, e a minha mãe tinha medo que a gente saísse fora do portão e ir para a rua, então a gente ficava muito preso, né? Você disse que no sítio tinha muita liberdade, né? Então eu queria voltar um pouquinho para esse lugar de muito espaço, né? Como é que eram as brincadeiras, assim? Quais essas lembranças assim que você tem desse lugar, do sítio, quando você ainda estava lá? A gente brincava muito de... Eu gostava muito de ficar fazendo bonequinha, né? De sabugo de milho, com palha de milho, usando os cabelinhos do milho, então era o meu brinquedo. E assim, a gente brincava de roda, brincava de esconde-esconde. E você disse que tinha muita vontade de fazer tricô, né? De costurar. E você tem alguma história assim que você podia contar pra gente dessa coisa de brincar, de costurar, alguma coisa assim que aconteceu forte nessa ocasião? É assim, bem legal mesmo, porque quando eu era pequena, então assim, a minha mãe, como eu já falei, ela não dava assim as coisas pra gente, né? Tipo assim, não ia dar agulha de costura. Isso era o trabalho dela, as ferramentas do trabalho dela. Criança não colocava a mão. E eu queria ter essas coisas, e daí não tinha. E onde a gente morava tinha assim aqueles portão na estrada. Quando iam os pescadores que iam até uma represa bem adiante da minha casa, eles paravam nesse portão e as crianças abriam os portão e eles jogavam umas moedinhas e iam, para eles não terem que parar, abrir o portão, passar, né? Então, cada portão já tinha uma criançada que ficava esperando, né? E eu fiquei esperando um dia no portão só para mim conseguir umas moedinhas para mim comprar agulha para mim costurar. E aí conseguiu? Consegui, daí eu fui, comprei, era armazém que chamava, que vendia de tudo, né? Que vendia tecido, louça, assim, no sítio era só um armazém que todo mundo comprava. E lá eu comprei as agulhas para mim costurar as roupinhas das bonecas. E você lembra assim do que você costurou com essa agulha que você comprou? Eu fiz um vestidinho para a boneca, mas não deu certo, que não dava para vestir na minha bonequinha de palha de milho. E aí, Diva, você voltando, né? Você veio pra cá, chegou aqui, você falou que tinha uns 10 anos. 10 anos. E aí, assim, do dia a dia na sua casa, assim, com seus irmãos, o que você pode contar pra gente dessa época? A gente ajudava minha mãe, brincava um pouco, ia para a escola, brincava um pouco, ajudava a mãe no serviço de casa. E foi assim um tempo bem curto que eu passei em casa, porque aos 12 anos para 13 eu já comecei a trabalhar fora. Ah, e você trabalhava em quê? Aí eu fui trabalhar de babá. E vocês estudavam, né? Que você falou, e você continua estudando? Não, porque no sítio onde eu morava eu só fiz até a 3ª série. Sei. Porque não tinha nem a 4ª série. Daí quando eu vim com os 10 anos, daí eu fiz a 4ª série e daí fui trabalhar. E você trabalhava cuidando De criança. De uma criança? De uma criança. E você tinha 12 anos? 12 para 13 anos. E como foi esse primeiro trabalho, assim? Como que você encarou esse trabalho? Foi... para mim não teve dificuldade, né? Porque como eu tinha irmãos mais novos, então a gente já cuidava, né? Ajudava a cuidar dos irmãos mais novos, então não teve dificuldade de cuidar. Você cuidava de uma menininha, de um menininho? Menino. Menino? E você ficou quanto tempo nesse lugar? Quase um ano. Quase um ano. E a sua costura, seu tricô? Aí eu parei, que daí não dava mais tempo, né? De fazer. E você lembra de alguma coisa assim, desse trabalho, né? Primeiro trabalho, assim, que você tem uma lembrança, assim, que você gostaria de contar pra gente? Do trabalho nessa casa? Uma família, assim, que tinha o nenê, né? E era
tranquilo trabalhar lá. A mãe do nenê, ela tinha um salão de beleza, que ficava na casa dela mesmo. Então, ela cuidava do salão e eu cuidava do neném. E depois você morava nessa casa? Morava lá, Ah, morava. morava lá. Eu só ia para casa nos finais de semana. Eu ia para casa no sábado e voltava a trabalhar domingo, à tarde. E aí você disse que já ficava mais preso quando vocês mudaram para cá. E de fim de semana, assim, vocês tinham que atividades, assim, quando você voltava para casa? Quando eu voltava para casa os finais de semana, daí eu comecei a frequentar a igreja, onde tinha um grupo de jovens, e esse grupo de jovens ficou quase sendo assim, o final de semana eu me ocupava todo com esse grupo de jovens. Que paróquia que era? É São Paulo da Cruz. Que ficava no bairro lá de Colombo. Isso, Era uma igreja católica. católica. E o que vocês faziam nesse grupo? Olha, a gente que preparava as missas, né? A gente cantava, fazia liturgia. E também a gente saía, conversava, fazia piquenique, visitava asilo, ia no cinema. Era um grupo muito gostoso. Marcou assim muito a minha vida, né? O grupo de jovens. E vocês visitavam asilos? Uhum. A gente gostava muito de sair. Como tinha essa coisa de igreja muito, né? Então a gente visitava asilo até para a gente levar assim um pouco de conforto para aquelas pessoas que ficavam lá. Era bem gostoso. Foi tua primeira experiência assim, de trabalho com grupo, Diva? Primeira. E que foi marcante, você falou. Foi. Por quê? Porque a gente tinha um grupo de amigos de verdade, sabe? Que a gente podia contar com eles em todas as horas, né? As horas felizes, a gente brincava, se divertia. Na hora que um estava triste, os outros apoiavam, né? Então, a gente tinha uma amizade verdadeira mesmo, sabe? Então, por isso que marcou muito. E esse grupo permaneceu até assim, até Permane- hoje, ou até quando? Olha, ele permaneceu até eu encontrei meu marido no grupo de jovens. Conheci ele lá. Ele começou a frequentar já bem quando fazia bastante tempo que eu frequentava. E daí eu conheci ele, daí a gente se casou. Não, mas espera aí. Como foi esse encontro, assim? Ah, foi bem legal, né? Sim, mas ele começou a participar, e aí? Começou a participar, daí a gente foi na festa na casa de uma amiga minha, e lá foi todo o grupo de jovens. E nesse dia ele queria namorar comigo e tudo começou. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 17 anos. 17 anos. E aí você disse que trabalhou, né, um ano na casa dessa família, e depois? Depois dessa eu fui para uma outra, só que daí já não foi para cuidar de criança, foi para fazer o trabalho doméstico mesmo. E seus irmãos, Diva, vocês continuaram morando todos juntos? Todos juntos. Também tinha essa rotina de trabalhar, como que era? As minhas irmãs, todas elas trabalharam assim, em casa de família e só saíam para casar. E os rapazes? Os rapazes, os que eram mais novos que eu, né, ficaram em casa até eu tenho 2 irmãos gêmeos. Eles foram trabalhar em marcenaria com 13 anos e se tornaram marceneiros, e são marceneiros até hoje. Agora, seu pai veio trabalhar como carpinteiro, né? Ele continuou sempre com esse trabalho aqui Sempre. em São Paulo como carpinteiro? Ele tinha uma oficina? Como que era? Não, ele trabalhava assim para os outros mesmo, né? Fazendo casas, as pessoas pediam para ele fazer casa, ele fazia. Ele fazia as casas de madeira? De madeira. Fazia toda a casa. E além das casas, ele fazia outros objetos? Não, só casa mesmo. No Paraná aqui é bastante comum, né, essa moradia de madeira. Ele ficou trabalhando bastante tempo fazendo casa. Daí que ele foi trabalhar numa empresa, que era num clube, que lá ele consertava cadeira, fazia todo o trabalho de marcenaria que tinha que fazer nesse clube, ele fazia.
E foi lá que ele faleceu num acidente de trabalho, nesse clube. Uhum. Mas como foi o acidente? Foi uma explosão na caldeira de gás, tinha um vazamento e ele foi ajudar a consertar e acabou explodindo. Tá. E ele era novo ainda. Era. E aí, como a família continuou com a mesma rotina ou teve alguma mudança depois desse acidente? Foi muito triste, né, pra gente, assim, mas a vida continuava, né? Minha mãe foi muito forte e conseguiu, sabe, sair dessa, porque foi bastante difícil para ela. Ela continuava trabalhando com o tricô, com o crochê, com outra Sempre, renda? sempre. Sempre trabalhou com tricô. Mas aí, é porque você disse, ela sempre foi dona de casa, mas fazia essas peças para vender. E ela continuou fazendo isso aqui também. Continuou. E na comunidade, Diva, conta um pouco, assim, como que acontece, assim, como que é, né? A pessoa chega, vocês chegaram, ela fazia lá as peças de tricô. Como é que vocês se relacionavam com a comunidade? Como é que ela vendia as peças? Os vizinhos, quando a gente chegou, a gente conheceu as pessoas que moravam mais próximo, né, que eram poucas casas, daí aquela pessoa passava para outra e sempre vinha encomendar para ela um enxoval de bebê, uma blusa de tricô. Ela sempre trabalhou muito com enxoval de bebê. E aí você disse que saiu desse emprego, né, foi para outro, e aí conta um pouco como você foi chegando até produzir as suas peças. Então, daí eu fui trabalhando em casa de família, daí eu saía daquela e ia para outra, isso até os 17 anos. Quando foi que eu conheci meu marido, né, que eu saí do trabalho para me casar. Logo se casou? Ficou muitos meses de noivado, então? Não, foi um ano só. Um ano? Um ano. Foi uma paixão, assim? Foi. E como foi seu casamento? É bem diferente dos outros. É? Porque, assim, quando eu conheci o Luiz, né, que é o meu marido, a gente ficou namorando menos de um ano, a gente noivou. E o nosso noivado foi bem diferente, assim, porque ele pediu para o meu pai se a gente podia namorar, meu pai deixou. Daí ele pediu para casar, meu pai deixou também, né? Falou assim para ele que tinha que pensar bem e tal, né? E aí a gente foi noivar no grupo de jovens. E ele comprou a aliança e lá ele me deu a aliança. Então foi assim bem legal o nosso noivado. E daí a gente marcou, logo a gente queria se casar. E as minhas famílias, a família minha e a dele começaram a brigar por causa da gente, que eles não queriam, uma queria um casamento de um jeito e outra do outro. A minha mãe queria que fizesse uma festa, convidados, aquela coisa. A família do meu marido eles vieram do norte, então fazia pouco tempo que eles moravam aí, estavam construindo, pagando o terreno, estavam com bastante dificuldade. E eles falaram que não tinha condições de fazer essa festa. E assim, a gente queria casar, independente se ia ter festa ou não, né? E eles começaram a brigar, a família começou a brigar, porque uma queria que tivesse festa, a outra não. Que tivesse festa, a outra não. E a gente acabou, daí eu tinha ganhado um vestido de noiva da patroa que eu trabalhava, meu último trabalho. Que era até o vestido que ela se casou, ela me deu para mim. Daí eu acabei comprando um outro vestido, e eu tinha 2 vestidos de noiva e as famílias estavam brigando por causa do nosso casamento. E a gente acabou em janeiro fugindo. Olha. E foram casar onde? Eu fui morar na casa dele. Ah, tá. Porque a gente já tinha combinado que quando a gente se casasse, a gente ia morar com a família dele. Então, a gente já estava construindo mais um quarto na casa, que era pra gente, né? Então, era lá que eu ia morar. Então, eu tinha que fazer o que a família dele estava querendo, né? Que era um casamento mais sem festa. A coisa mais simples, né? Mas acabou não usando o vestido? Nenhum dos dois. E esses vestidos agora, onde estão?
que aconteceu com ele? Olha, o que eu tinha ganhado da minha patroa eu dei para uma amiga minha. Não sei o que ela fez com ele. E o outro, a minha cunhada acabou cortando e fazendo o vestido da minha e do meu casamento, que eu casei, no mesmo ano na igreja. Você? Assim, em janeiro eu fui morar com ele. Então Daí, quando foi em abril, a gente casou no cartório, dia 6 de abril. E no mesmo ano, em dezembro, a gente casou na igreja. Então você usou o vestido? Não, porque daí eu não quis vestir de noiva. Eu fui com uma roupa normal, mas daí tinha uma daminha, a daminha que levou as alianças, usou o tecido, a minha cunhada recortou o vestido e fez um vestidinho para ela. E eu estava aqui pensando, como era o trabalho, esse trabalho de cuidar de criança, de trabalhar em casa de família? Como é que era para você isso? Que histórias assim você viveu nesse período da sua vida, né? Dos 12 aos 17? Foi um trabalho assim que eu não gostava de fazer. Assim, eu trabalhava porque assim tinha que trabalhar. Eu não tinha assim uma profissão. Eu não tinha um outro trabalho, não tinha como, né? E era um trabalho assim que a gente acabava fazendo porque tinha que fazer, mas não que era um trabalho que eu gostava. E nesse período você não voltou a estudar? Não, porque como eu morava na casa, hoje é diferente. Da época que eu trabalhava, assim, a maioria das pessoas que eu conhecia, que trabalhavam em casa de família, moravam na casa. Hoje não tem mais, né? Hoje elas vão, trabalham e voltam para casa. Mas na época a gente morava na casa, então não tinha como estudar. A gente trabalhava desde a hora que levantava até na hora de dormir, para dar conta de todo o serviço, né? E depois que você casou, então, aí você não trabalhou mais e trabalhava em outra coisa ou só como dona de casa? Quando eu me casei, eu comecei a fazer daí tricô, que é uma coisa que eu sabia fazer, para vender, e comecei a costurar na máquina. Não sabia costurar também, né? Daí a minha cunhada me ensinou, né, que eu morava junto. Daí ela me ensinou a costurar, então eu comecei a costurar e fazer tricô para vender. E eu procurei emprego de costureira, não consegui. E como eu não tinha, né, uma outra profissão, não tinha estudo, então ficava difícil mesmo, né? Então comecei a trabalhar com tricô e costura. E em casa mesmo? Em casa mesmo. E você morou, quando você mudou, né, para casa, quando você casou, você continuou morando nesse bairro? Continuei. Colombo é uma cidade, né? É uma cidade. Eu moro num bairro que é município de Colombo, né, que é Guaraituba. E na mesma região que Na você mesma sempre região. morou? E aí você teve filhos? Daí eu tive, né? Eu perdi as minhas 2 gravidez, eu não consegui ter meus filhos, né? Eu perdi o meu primeiro filho com 6 meses de gravidez e o segundo com 2 meses de gravidez. E depois? Daí depois eu fiz um tratamento, né? Que daí foi que eu engravidei do meu filho mais velho, que está com 21 anos. E tem outros além dele? A Tatiane, que está com 19. Como é que chama o teu filho? Anderson. E do nascimento dele, você lembra? Lembro. Muito. Conta um pouquinho, assim, como é que foi ser mãe, né? Ai, nossa, era uma coisa que eu queria muito, porque quando eu trabalhei, apesar de não ser assim, um serviço muito que eu gostava de fazer, né, eu me apegava muito com as crianças, porque eu fazia, além de fazer o trabalho doméstico, geralmente tinha criança nas casas que eu trabalhei, e as mães saíam para trabalhar e deixavam as crianças comigo. Até teve uma casa que eu trabalhei, que a mãe deixou o neném dela com 40 dias comigo, voltou a trabalhar, e ela tinha 3 filhos, 2 maiorzinhos e o neném. E nessa casa eu fiquei até 2 anos, eu fui quase que mãe para o nenenzinho, né? Então, eu me apeguei muito com as crianças. Então, assim, era uma coisa que eu queria muito, né? Ser mãe. Então, eu esperei, assim, bem ansiosa por esse dia. E o dia do nascimento, você lembra? Lembro. Como foi, assim? Que imagens, assim, você lembra? Eu estava, assim, porque eu tive uma gravidez difícil.
por eu ter tido 2 abortos, né? Então, eu fiz tratamento e quando estava de 7 meses, grávida dele, quase que ele nasceu. Daí a gente conseguiu segurar até 9 meses. Eu estava morando com a minha irmã porque o meu marido ele foi trabalhar em Campinas e ficou longe, então não queria ficar sozinha, né? Então fui morar com a minha irmã, ela que me cuidava até o neném nascer. Irmã? Minha irmã. E daí no dia 1º de abril ele nasceu. Eu fui para o hospital de manhã, comecei a ter dor 6 horas da manhã, daí fui 8 horas, às 10h30 ele nasceu. Foi assim rápido, mas foi bem complicadinho. E seu marido estava em Campinas? Estava em Campinas. E aí como foi escolher o nome desse neném? A gente já tinha escolhido. Se fosse menino ia ser Anderson e se fosse menina ia ser Tatiane. E depois do nascimento da menina, ele tem quanto agora? 21. E ela 16. E como foi nascer Não, uma ela tem menina? 19. 19. E como foi nascer uma menina? Aí, daí depois, quando eu engravidei dela, eu queria muito ter uma menina, né? Então, assim, porque eu já tinha um menino, não que eu não gostasse de menino, né? Porque já tinha um menino e queria uma menina. E até na hora do nascimento dela, o médico brincou comigo, né? Se eu queria uma menina ou um menino. E eu sempre usei assim, contanto que venha com saúde, tanto faz. Porque é isso que a gente espera, né? Ter um filho com saúde, saudável, mas no fundo eu queria uma menina. Daí eu falei para ele que eu queria uma menina, ele falou, então você tem sua menina. Foi bastante emocionante. E seu marido estava trabalhando em Campinas e você ficou por aqui? Foi uma decisão de você ficar aqui e ele lá? É assim, é que ele trabalhava numa firma aqui em Curitiba e daí eles estavam precisando de pessoas para trabalhar na mesma firma que tinha lá em Campinas, né? E aí eles transferiram várias pessoas e daí assim, ele tinha que ir ou sair da firma, né? E a família não ia junto? Não, só foi ele. Não daria para a família ir junto? Não, porque todos ficaram num hotel, daí os funcionários dividiam quarto e tudo, né? Mas ele vinha de cada 15 dias em casa e cada 15 dias eu ia para lá e a gente ficou se vendo de cada 15 dias. Nessa fase assim, recém-casado, depois com os teus filhos pequenos, você continuava participando de algum grupo comunitário? Porque o grupo de jovens você não ia mais, Não, né? não ia mais. Tinha algum grupo, algum Não. movimento comunitário? Não. Quando eles eram bem pequenos, não. Depois que isso voltou? Depois que eles já estavam... Porque, assim, quando eles nasceram, assim, eu queria muito ser mãe. Queria muito ter meus filhos. Então, nessa fase, eu queria... Assim, é a fase que mais precisam da gente, né? E eu queria, né, acompanhar o crescimento deles. Quando ela andasse, eles andassem, falassem, eu queria estar por perto, né? E eu achava, assim, que ninguém ia cuidar deles como eu ia cuidar, né? Para deixar numa creche, não quis trabalhar fora. Continuei trabalhando com trabalhos manuais em casa. Daí eu já fazia pano de prato, bordado, várias coisinhas mais em casa. Então, quando eles começaram a estudar também, não quis trabalhar fora. Só depois que eles já estavam bem grandinhos que eu comecei a trabalhar fora. Mas até os 8 anos eu não quis trabalhar fora. Essas coisas, outras coisas que você foi fazendo, você foi aprendendo como? Eu sabia só fazer o tricô, o crochê e daí eu aprendi a bordar com a minha irmã que me ensinou a bordar. Daí eu fazia pano de prato, bordadinho, e daí teve outras coisas que eu fui aprendendo quase que sozinha, sabe? Sempre fui muito curiosa de pegar e trabalhar, sabe? Ver revista, tentar tirar as coisas de revista. Então, fui aprendendo a fazer esse trabalho de artesanato. E enquanto você está trabalhando assim com o tricô, com o bordado, você vai tendo as ideias assim, como é esse processo assim, entendeu? De você criar? Olha, eu comecei a fazer artesanato e fui aprendendo e fui
criando, assim, às vezes nem eu mesmo sabia, mas fazendo, às vezes eu estou fazendo uma peça e já vem outra na cabeça, e às vezes eu vejo uma peça que não tem nada a ver, mas aquilo dá para transformar com o tecido que eu trabalho. É assim, bem Você interessante. desenha antes de fazer alguma peça? Não. Você vai fazendo, vai tendo a ideia? Como que é isso? Você vai tendo a ideia e já vai fazendo? Vou tendo a ideia. Às vezes eu estou fazendo uma peça e daquela já surge a ideia de fazer uma outra. Então, aí você continuou vendendo os materiais, as coisas que você fazia. Continuei vendendo. E dava assim para você tinha uma renda com a venda dessas peças? Ou era assim só Uma ajuda. recurso, uma ajuda? Assim? Era só não dava assim para ter uma renda mesmo. Assim, tipo, de se sustentar só com essa renda não dava. Sim. E o seu marido continuou participando de grupos? Porque ele quando você conheceu ele no grupo de Não, jovens? também não. Porque depois que a gente casou, teve os filhos, daí assim, tipo, ele não saía também, né? Não saía de casa, porque a gente combinou que enquanto o filho fosse pequeno, ou a gente saía junto e levava os filhos, ou então não saía nenhum dos dois. Quando dava para deixar as crianças com alguém, a gente saía, senão também a gente não saía. E ele era muito caseiro, ajudou eu a cuidar muito das crianças. Ele, assim, foi um pai muito presente todas as horas na vida dos meus filhos. E a sua mãe, você voltou a se relacionar com ela? Porque você fugiu de casa. Fugi. E agora, como é? Não, foi assim, a minha mãe, ela assim, tem um gênio muito forte, sabe? Pessoa assim, bem... E foi difícil para ela. Então, quando ela soube que eu tinha fugido, ela falou que eu esquecesse que tinha mãe, que eu não era mais filha dela, aquelas coisas todas. E ela só foi voltar a falar comigo quando eu tive o primeiro aborto, né? Que eu perdi meu filho. E ela foi no hospital me visitar e tudo voltou ao normal. A gente foi perguntando, e daí como foi que você casou? E aí a gente nem sabe como foi o dia que você fugiu. Como que foi, assim? Você resolveu e aí? Foi bem doido mesmo. Ele chegou em casa, que ele ia namorar em casa, né? No sábado. E aí ele falou assim pra mim, vamos morar na minha casa comigo? Daí eu falei, você tá falando sério? Ele falou, tô, vamos. Aí eu falei assim, então tá, eu vou. Aí eu fui, não levei nada, porque como eu trabalhava fora, né? Então a minha mãe, para ela não sabia para onde que eu estava indo, ela para ela. Ela pensava que eu estava indo trabalhar, né? Não levou mala nem nada? Nada. Aí foi assim, no mesmo dia ele falou pra você morar com ele, aí depois no dia seguinte, como é que, no mesmo dia, assim, você já... Não, porque assim, como eu trabalhava em casa de família, eu falei para minha mãe que eu estava voltando para o trabalho. E fui. E fiquei um mês para me contar para ela. Porque eu não sabia como que ela ia aceitar, né? Não tinha coragem de contar. Mas depois de um mês, né, eu tive que contar. E ela pensava assim que você estivesse dormindo na casa que você morava. Isso. Diva, e como é assim, você, enquanto seus meninos eram pequenos, você trabalhava só em casa? Como era nesse período a convivência no bairro? Com os vizinhos, as crianças? Conta um pouco, assim, como é esse dia a dia no bairro que vocês moram? Nesse período das crianças pequenas. As crianças pequenas. As crianças... eu era muito caseira, sabe? Eu nunca fui de me relacionar muito assim com o vizinho, sabe? De ir na casa, de ficar conversando na rua. Então, eu sempre fui mais caseira. Então, nessa época, eu fazia meu trabalhinho, né? Um trabalho manual. Dei aula também de tricô em casa. Tinha 2 grupos, um de menina e um de senhoras, que eu dava aula de tricô enquanto as minhas crianças eram pequenas. Então, eu fiz de tudo um pouco. Daí comprei uma máquina de fazer tricô também, sempre procurando fazer alguma coisa que desse para mim trabalhar em casa, para ajudar, né? E as minhas crianças sempre foram muito caseiras, sempre brincaram dentro de casa, nunca foram de ficar brincando assim com as crianças do vizinho, só nos finais de semana. E daí tinha os meus sobrinhos, né? Tudo mesmo da mesma idade,
E a minha casa vivia cheia de crianças nos finais de semana. Era assim, bastante criança que dormia lá, ficava nos finais de semana. E nessa, você falou que tinha dois grupos que você ensinava. Uhum. E eram grupos grandes, assim? Quantas pessoas, mais ou menos? De 8, 10 pessoas, Em cada grupo? cada grupo. E como é que elas foram chegando para aprender? Porque, assim, quando a gente vai, assim, a minha relação com os vizinhos, geralmente era na hora de levar as crianças na escola. Porque daí você acaba encontrando ali a mãe de todas as crianças, né? E a gente acaba se conhecendo, conversando, e uma pergunta o que a outra faz, né? E então, uma que pediu para me ensinar e dali surgiu a ideia de pôr mais, né? Pessoas para ensinar. Aí uma foi chamando a outra. Uma foi chamando a outra, e daí eu comecei a dar aula em casa. Mas era remunerada essa aula. Eu cobrava uma taxinha, assim. E como foi ser professora de tricô, de crochê? Eu acho assim que é um trabalho que eu comecei a ver que era aquilo que eu gostava de fazer. É um trabalho que realmente me completava, né? Sempre gostei de ensinar os outros. E nessa hora que você estava ensinando, você pensava, fazia alguns planos, assim? Como que era, assim? Como que você imaginava, né, que podia trabalhar com aquelas meninas, com aquelas pessoas? No início, quando eu dava aula e fazia os trabalhos manuais, eu não pensava ainda de ter um grupo. Eu comecei ensinando, vi que eu gostava mesmo de ensinar as pessoas. Sim, sentia muito prazer naquilo que eu fazia, de ensinar as pessoas. E então eu fui pegando gosto para ensinar e só comecei a pensar em grupo mesmo quando eu fui trabalhar no primeiro centro de convivência, que eu trabalhei 3 anos como voluntária. E como você chegou até o centro de convivência? Como que você ficou sabendo? Como que você resolveu participar? Teve uma época que eu fiquei assim bastante, eu não sei, acho que foi muitas coisas que foram acontecendo. Eu tive assim um momento meio que de depressão, de estar assim muito dentro de casa. Não sei bem o que aconteceu, que me levou assim a ficar depressiva. Quando eu comecei a ensinar, eu já estava assim, sabe, meio que depressiva. E aí, quando eu comecei a me relacionar com as pessoas e ensinar, foi quando eu senti que eu melhorei, sabe? E aí, a minha tia, que fazia parte de um grupo de terceira idade, ela sempre me contava, quando a gente se encontrava, que ela morou sempre com a minha mãe, né? Quando eu ia na casa da minha mãe, ela sempre comentava desse grupo, que ela participava, da terceira idade, que eles faziam tricô, crochê, trabalhos manuais. E aí eu perguntei para ela se não tinha curso de costura naquele local. E ela falou que não tinha, porque não tinha professora. E aí eu perguntei, será que eles não gostariam que eu fosse ensinar? E daí ela conversou com a coordenadora falou que gostaria, mas só que eles não tinham como remunerar. E eu falei que não importava, que eu ia de voluntária mesmo. E daí, nossa, na mesma semana eu comecei a trabalhar dando aula de costura, primeiro para um grupo de gestante, ensinando a fazer as roupinhas do bebê, como voluntária. E depois? Até esse grupo de idoso, eles trabalhavam numa sala que era cedida por um projeto que tem as crianças que iam para a escola de manhã, contraturno de escola. Então, eles cederam uma sala e lá que funcionava esse grupo de terceira idade. Só que lá eu fiquei sabendo também que já estava sendo construído um centro de convivência, que foi o primeiro centro de convivência de Colombo. Prefeitura? Da prefeitura. E esse grupo ia passar nesse centro de convivência. Eles funcionavam onde? Esse grupo acontecia onde? No Irmão Caçula. Mas era o que lá? É um projeto de contraturno. De? Contraturno. As crianças que vão para a escola de manhã iam lá à tarde. As crianças que iam para a aula de tarde participavam de manhã. E daí eles que cederam um espaço, uma sala.
Para ter o encontro dos idosos. Ah, e lá é que você começou, então. Lá que eu comecei. Aí a prefeitura, você estava falando que a prefeitura começou a construir esse centro. Uhum. Lá eu fiquei sabendo que já estava sendo construído um centro, porque ali era muito apertado, e estava sendo construído um centro onde aquelas pessoas iam começar a frequentar lá, trabalhar lá. E onde era esse centro? Bem pertinho lá também, próximo à minha casa. Como chama o centro? Chamou? Centro de Convivência Lírio do Vale. Ah, tá. Aí quando foi mudado para lá, que eu fiquei pouco tempo, logo ficou pronto. Não me lembro quanto tempo, mas não foi muito tempo. E lá eu fui lá dar curso de costura, e lá é um centro grande, tinha várias salas, um salão enorme. E lá eu comecei a trabalhar de voluntária e eu ia de segunda a sexta. Todos os dias eu ia trabalhar lá. E você trabalhava em vários grupos? Daí eu dava aula de costura, aí eu comecei a ensinar os artesanatos que eu sabia, que não eram muitos, mas o que eu sabia eu já comecei a ensinar. O que você ensinava? Eu ensinava a trabalhar com reciclado. O que vocês faziam? Jornal, assim, aproveitando, sabe, papelão, essas coisas, bastante coisa reciclado que a gente fazia. Revestimento com filtro de café, E várias você foi coisas. aprendendo essas coisas porque crochê, tricô, costura, sim, mas esses outros objetos de material reciclado, como é que você aprendeu isso? Em todo lugar que eu ia, que eu via alguém fazendo, eu ficava olhando. Então, daí eu chegava em casa e ia fazer. Às vezes, reunião que a gente participava e via alguém em um outro local, porque tinha assim escola, salão de igreja, que sempre você vai e tem lá um clube de gente lá trabalhando, e eu ficava olhando. Onde eu via que estavam fazendo alguma coisa, eu olhava e chegava em casa e queria fazer. E fui aprendendo. E aí você tinha um grupo de costura, um grupo de artesanato, daí eu comecei a ajudar no centro, fazer de tudo. Então, quando tinha festinha de aniversário das idosas, eu ajudava a organizar. Aí, quando tinha uma decoração para fazer, eu ajudava. Então, fui ajudando a fazer lá, fui trabalhando quase de tudo um pouco, fazia lá. O que te levava a dedicar, assim, de segunda a sexta ao trabalho voluntário, Diva? Olha, não sei o que me levou, mas eu sei que era uma coisa que eu gostava demais de fazer. Então, em casa eu corria para mim terminar tudo que tinha que terminar para mim poder trabalhar lá. E as crianças nessa época? Nessa época eles já eram grandes, né? E eles podiam ficar sozinhos? Já podiam ficar sozinhos. Iam para a escola e depois? Iam para a escola porque a Tatiana e o Anderson, desde cedo, eles começaram a aprender a fazer as coisas. Com 9, 10 anos, eles já cuidavam até de casa. Agora, você deve ter vivido muitas histórias, né? De segunda a sexta, indo todo dia, convivendo com tanta gente. Tem histórias assim que te marcaram, que você acha que foram fortes assim nessa convivência? Você lembra de alguma história? O que eu gostava assim, muito que até teve no meu primeiro curso de artesanato que eu dei, que eu comecei a ensinar várias pessoas. Teve muitas pessoas que falaram que pararam de tomar remédio, que tinham depressão, daí começaram lá e pararam de tomar remédio, e aquilo, nossa, eu me sentia muito feliz. E mãe que falava assim, que depois que eles começaram a aprender artesanato comigo, eles podiam comprar o leite para as crianças. Isso tudo era muito gratificante. E onde que elas vendiam? Porque todas da comunidade, mulheres só. Sempre mulheres. Sempre mulheres. E onde que elas vendiam? Porque moravam perto, isso, uma das outras. Como que fazia para vender? Porque é o mesmo lugar, porque esse centro de convivência, ele fica a uma quadra da casa da minha mãe, onde eu vim, quando eu vim com 10 anos morar para cá. Mas, assim, o bairro cresceu muito. Nessa época, nossa, já virou assim quase que uma cidade. Então, onde eu moro, é muita gente que mora lá. Então, acabavam vendendo mesmo para os vizinhos, nas lojinhas que tinham por lá, deixavam para vender, deixavam em consignação, iam vendendo.
E esse bairro, hoje, ele continua com o mesmo nome? Guaraituba. Guaraituba. Você disse que ele cresceu muito. Cresceu muito. Ele era um bairro, assim, que foi urbanizado? Como é que foi o crescimento desse bairro? Quando a gente veio morar ali tinha muito poucas casas, não tinha luz, não tinha asfalto. Era assim, nossa, dava para contar as casas. Daí depois começou a passar linha de ônibus, asfalto, luz e foi crescendo. Porque era um loteamento, né? Então foram vendendo os lotes, foram construindo casa. Daí cresceu muito. E essas pessoas que vêm morar nesse bairro, elas vêm Até lugar, vem do norte, vem de São Paulo, vem de todo lugar. São pessoas que vêm de outros estados? Vem. E do Paraná também? Também. Ou a maioria de outros lugares, de outros estados também? E como é morar nesse lugar hoje, nessa comunidade? Como é a vida, o cotidiano dessa comunidade, assim? São trabalhadores que vêm só para dormir? Como é? A maioria das pessoas de Colombo trabalha em Curitiba. Então, Colombo vem mudando já, sabe? Já tem bastante empresa em Colombo, mas é uma cidade mais dormitória mesmo. E assim, finais de semana, como é conviver nesse bairro? Ele é bem tranquilo, né? Eu mesmo já não... Assim, final de semana, porque assim, ou eu estou fazendo artesanato ou a gente vai para o sítio. Eu gosto muito de ficar no sítio. Onde eu nasci, a gente volta sempre lá. E assim, tem gente que diz, esses bairros, né, que crescem muito depressa, são violentos. Você vê assim, Diva? Não, porque eu acho o meu bairro tão tranquilo. Eu não sei se é perto da minha casa, mas eu moro já há 22 anos, né, onde eu moro. Minha casa nunca foi assaltada, nunca ninguém mexeu. Então, assim, eu acho tranquila, nunca vi violência perto da minha E a casa. comunidade se relaciona ou como é esse convívio? Assim, as pessoas se relacionam bem, se não tem briga, Existe, assim, eu quero dizer, existe uma vida social no bairro, assim, coisas que fazem junto? Não, as pessoas já não são de se juntar muito, não. O centro comunitário passa a ser um espaço importante para a comunidade. Esse centro de convivência. Esse centro de Mas só que ele fica fechado nos finais de semana, né? Como porque eu estou perguntando isso pensando nesse centro, quer dizer, ele é mais para cursos? Esse centro, na verdade, é mais para a terceira idade. Hoje, em Colombo, já existe, que nem esse, o Lírio do Vale, que eu fui trabalhar, foi o primeiro centro. E hoje já tem 30 centros e grupos de convivência. Que os centros são esses construídos pela prefeitura, um espaço grande. E muitas coordenadoras que têm, assim, numa garagem, abrir um grupo de terceira idade. Então, tem já... E todos esses 30 são para idosos? São para idosos. Para idosos. Agora, são da Prefeitura de Colombo. São da Prefeitura de Colombo. E aí você começou a falar, né, que tinha um grupo que de repente mudou para esse centro de convivência. Agora você está dizendo, as pessoas começam a se reunir em casa e o centro de convivência, ele é construído em função de algum grupo que já existe ou não? Foram abrindo o centro? Porque assim, como o primeiro deu certo, as pessoas que frequentavam o centro gostavam muito, porque daí no centro de convivência tem esse trabalho que é com a terceira idade, né, que eles vão lá e pode ficar no centro de segunda a sexta, das 8 às 5, eles têm um café da manhã, almoço, lanche, eles têm um trabalho de artesanato lá, e tem os cursos profissionalizantes, daí que é aberto o espaço do centro para os cursos. Então, como ele deu muito certo, daí foi abrindo, né? Foi construindo mais, foi abrindo os centros de convivência. Para crianças e jovens também não? Não, mais para o idoso. E a tua experiência, né? Depois dessa primeira... você participou do primeiro centro de convivência da cidade, né? Você ficou lá muito tempo, o que aconteceu depois? Eu fiquei 5 anos. Eu fiquei um tempo como voluntária e
daí a prefeitura resolveu me contratar para me dar aula de costura e artesanato no centro. Daí foi lá que eu dei meu primeiro curso, que até eu trouxe as fotos. E daí mudou a gestão, né, do município, prefeito, e mudou de coordenadora. E daí nessa saída da coordenadora eu acabei também me desligando do centro. Porque veio uma outra pessoa, daí já não era a mesma coisa. Então daí eu fiquei um tempo sem frequentar centro de convivência. Daí que eu resolvi ir para minha casa. Porque daí eu já lá nesse centro de convivência, nesse tempo que eu passei, a gente tentou fazer grupos de geração de renda, mas não deu certo. Você teve essa iniciativa? Você que teve a iniciativa? Foi. Você tinha ouvido falar alguma coisa sobre isso? Como é que aconteceu? Não, assim, a minha preocupação, porque assim, você forma tanta gente, né? Você ensina a fazer costura, ensina a fazer artesanato, mas e aí, onde que essas pessoas vão vender? Ou para quem que vão vender, né? E acabam vendendo assim para os vizinhos, deixando na loja, mas não é aquela coisa de trabalhar junto, de vender. E nesse centro de convivência mesmo, eu tive a oportunidade de fazer curso de associativismo e cooperativismo e ver o quanto era importante trabalhar assim, em grupo. E então, daí que a gente tentou, com as pessoas que se formavam, montar um grupo de geração de renda no centro, mas não deu muito certo. Quando você fala gente, tinha mais gente trabalhando com você, com essa ideia? Tinha as meninas que davam outros cursos, voluntários do centro. Então, sempre achava... E por que você acha que não deu certo, que não dava certo? Por quê? Não sei, porque assim, eu trabalhava num lugar onde tinha uma outra coordenação, nem sempre, tipo uma coordenadora, às vezes as ideias não batiam, sabe? Então, não deu muito certo. Aí você disse que resolveu sair, você saiu do centro e voltou para sua casa e... E aí eu pensei em montar um grupo na minha casa, né? Tinha um espaço, porque o meu marido também, ele sempre me acompanhou nessas coisas de trabalho manual, ele sempre me deu a maior força. Eu não sei, talvez por eu ter ficado depressiva, né? E quando ele viu que eu comecei no centro e que aquilo me fez bem, então ele foi a primeira pessoa assim, me dar maior força para mim trabalhar lá e trabalhar com o que eu gostava de fazer. E eu acho que ele gosta também, porque não foi só pela força, mas eu acho que ele gosta também de fazer. E quando eu falei para ele de fazer em casa, ele, nossa, eu ajudo a construir, a gente constrói. E a gente compra. Tipo uma sala só para o grupo? Só para o grupo. E aí a gente andou comprando os materiais e começamos, só que era muito difícil mesmo, porque a gente comprar tudo, a gente não tinha assim um apoio, né? Não sabia onde procurar um apoio. Então, mas a gente queria fazer, né? Começamos. Ele trabalhava em outra coisa? Ou ele começou a fazer esse trabalho com você? Vocês dois só esse trabalho? Nessa época ele já trabalhava em marcenaria, como marceneiro. Ele já tinha voltado de Campinas? Já. Quando ele voltou de Campinas, que as crianças ainda eram pequenas, daí ele começou a trabalhar, daí ficou difícil, porque ele ficou lá em Campinas até o nascimento do meu filho. Mas daí começou a ficar difícil ele ficar longe, porque eu precisava dele. E não tinha que morar na casa da minha irmã grávida, era uma coisa, com filha já é diferente. Aí, então eu tive que voltar para minha casa e era difícil. E daí ele acabou saindo de lá e começou a trabalhar numa marcenaria. Ele não entendia nada de marcenaria, mas ele foi trabalhar com meus irmãos que sabiam. E lá ele aprendeu, e daí nessa época ele já trabalhava em marcenaria. Daí só em marcenaria. Pegou gosto? Pegou gosto. Daí ele foi trabalhando foi mudando de marcenaria, mas o ramo dele foi sempre marceneiro, que é até hoje. E o grupo da tua casa tinha nome, Dil? Olha, a gente estava pensando, no nome não tinha escolhido, ainda estava pensando quando eu comecei a trabalhar no centro de convivência que eu estou hoje. Tá certo. Antes de contar a sua convivência, né, do grupo, quantas pessoas chegaram a frequentar 25. a casa? E aí era você e seu marido que construíram o espaço,
E aí, conta um pouco, assim, como é que foi? Como é que você foi chamando as pessoas? Ou se ela já era um grupo lá do centro? Como foi isso? Quando eu comecei em casa, eu comecei dando aula também de costura. Primeira coisa que a gente fez, montou lá e eu dei curso de costura. E aí veio aquelas pessoas que faziam, algumas que fez curso e algumas que já tinham se formado no centro, que eu acabei conhecendo, que a gente acabou fazendo amizade e vinham na minha casa para me ensinar a fazer artesanato. Então foi aquelas pessoas que a gente reuniu. E aí vocês ficaram quanto tempo, assim, nesse espaço? E a gente ficou uns 6 meses. Ah, 6 meses. E o seu marido participava também? Como era? Ele trabalhava e nas horas vagas ele também sempre correu atrás de material para fazer. E o que vocês faziam era artesanato? Artesanato. A gente começou trabalhando com jornal, né, fazendo cesto de jornal. E costura a gente tinha bem pouco, a gente fazia só o pano de prato e o jornal. Foram poucas coisas que a gente fazia. E vocês continuaram vendendo ali na vizinhança ou passaram a fazer de outro jeito? A gente tentou abrir uma loja. A gente alugou um ponto, né? E daí cada associado ia pagar um tanto por mês para a gente pagar aluguel e a vendedora. Mas não deu certo. No primeiro mês já foi assim, já ficou no vermelho, né? Porque pagar aluguel, pagar a vendedora, tirar o material e ainda sobrar. Então a gente ficou só um mês com a lojinha. E aí vocês ficaram 6 meses e depois como foi a ida para o centro? Qual é o centro seguinte que você foi? Depois da sua casa, desse grupo da sua casa? Depois da minha casa, daí eu fui para onde eu estou hoje. E como foi, assim? Como é que você chegou lá? A coordenadora que estava no centro de convivência, ela foi coordenar esse centro. Então, ela é uma pessoa antiga da prefeitura, né? E ela tinha saído de lá, ela foi coordenar esse centro. E ela foi me chamar para me dar curso lá, né? Onde fica esse outro centro? É o Graciosa, Chama Centro de Convivência e Aprendizado da Graciosa. Que Lá na fica? Vila do Zumbi. Fica na Vila Zumbi. E ele começou quando você foi para lá? Ele estava começando? Fazia quase um ano que tinha inaugurado. E também para grupo de idosos. Isso. Lá tinha um grupo de idoso e tinha uns cursos profissionalizantes. Porteiro, eletricista, que tinha um curso. Acho que eram esses 2 que tinha na época. E esses cursos são para jovens? Para adulto. Ah, para adultos também. E você foi trabalhar Para dar aula de costura e artesanato. costura e artesanato. O mesmo trabalho que você já fazia ou já mudou alguma coisa? Aí eu acho que ele já estava bem mais aperfeiçoado, né? Já sabia fazer mais coisas. Quando você está ensinando para o pessoal, assim, conta um pouco, assim, como elas aprendem, como é esse passar para elas, né? Se você lembra de alguma história, assim, de alguém que aprendeu alguma coisa, conta um pouco. Desde que eu comecei a ensinar lá onde eu era voluntária, eu percebi que eu gostava mais de ensinar do que fazer. Eu gosto muito de trabalhar com artesanato, mas gosto de ensinar também. E eu acho que ensinar é melhor, mais gostoso do que fazer. E saber que a pessoa aprende. E assim, quando eu ensino, eu quero, assim, não deixo nada assim para trás, sabe? Tudo, a técnica, nem assim. Tem pessoas às vezes que não gostam de passar tudo, né? Eu não, eu passo tudo que eu sei para a pessoa. E quando a pessoa aprende, assim, que eu vejo que ela traz aquela peça, nossa, para mim, assim, eu fico muito feliz quando a pessoa consegue fazer, principalmente do jeito que eu ensino, bem feito. E na hora que você está ensinando, tem a técnica, mas tem um jeito, assim, para a pessoa criar outra, diferente, assim, fazer coisas diferentes? Tem um jeito para que as pessoas criem mais?
além da técnica? Pois é, eu acho que isso é assim isso vem assim com o tempo, né? As pessoas também têm que querer. Eu acho que tem o dom, né? Que eu acredito assim que as pessoas já têm o dom desde pequena. Alguns têm uns dons assim mais desenvolvidos, outras têm que desenvolver. Mas tem que gostar de fazer e tem que querer também, né? A pessoa querer aprender e ser bastante curioso, né? E olhar tudo, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ver revista que tem artesanato, gosto desse. Eu estou assistindo a novela das 8, mas às vezes eu nem sei o que está acontecendo na cena. Eu gosto de ver os artesanatos que tem em cima da mesa, o que está decorando o cantinho do sofá, o quadro que está na parede. Então, tudo isso me chama atenção, mais até do que está acontecendo lá na cena. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, sabe? De ver, eu vou numa loja, eu olho tudo e vejo as cores, né? O que combina, que às vezes, mas essa cor não combina, mas você vai olhando tanto que você vai percebendo o que combina, o que dá para transformar, o que dá para pegar isso e transformar do jeito que a gente faz. Por exemplo, a gente tem uma técnica, mas de repente tem um produto que dá para você usar, fazer uma transformação. Então, a pessoa tem que olhar isso mesmo, ser bastante curioso, ver revista. Um dos meus passatempos preferidos é ver revista. Então, o tempinho que eu estou é pilhas de revista e eu estou lá folheando uma por uma. Aí. E aí vocês começaram de novo, né? Você com esse grupo lá no centro. E conta um pouco, quanto tempo faz isso? Desde quando que você foi para lá? Eu fui para lá no final de 2001. No final de 2001. Uhum. Daí eu comecei dando aula. Daí a gente formou a primeira turma, que foi em 2002. E aí a gente já percebeu que o pessoal ali, assim, o que eu gostei muito de trabalhar ali, assim, que o bairro que eu moro, Guaraituba, ele não é um bairro muito carente. E quando eu vinha, né, para Vila Zumbi, que hoje está muito mudada, era um bairro muito carente. As pessoas precisavam demais de ter uma renda, pessoas que não tinham escolaridade, né, não tinham uma profissão e precisavam muito. Então, eu vi que ali era o lugar que eu ia ficar, porque eu gostava muito, sempre gostei muito de ajudar as pessoas. E eu falei assim, nossa, mas as pessoas precisam ter uma renda, as pessoas precisam aprender. Aí até eu falei com a coordenadora, vamos pôr mais dias de curso, vamos chamar esse pessoal, vamos ensinar. Porque o artesanato é uma coisa que dá renda meio logo, assim, tipo, não é uma coisa que você precisa, não é uma profissão que você tem que frequentar a escola, sabe, aprender muito e ter experiência. Então, é uma coisa assim que é rápido da pessoa aprender, não precisa ter estudo. E daí ela gostou da ideia, a coordenadora que tinha lá. Então, aí a gente começou a ensinar E aumentou? Você disse que você fez a proposta de chamar mais gente, vocês fizeram isso? A gente chamou, sabe, falou, eu mesmo falei para as meninas que estavam ali, avisa as vizinhas, quem quiser vir fazer o curso, eu ensino outro dia, não precisa ser só no dia de curso, vem outros dias que eu ensino. Aí começou a vir mais gente, aprender. E é longe da sua casa, esse bairro? É perto, o centro da sua casa? É assim, tem a BR que separa, né, as duas vilas. É bem ali, né, do outro lado da BR. Isso. E você continua indo todo dia? Todo dia. E você passa o dia todo no centro? O dia todo. De segunda a sexta, eu entro às 8 e não tem hora para voltar. Depois da formatura do primeiro grupo, no ano seguinte, esse trabalho ele vai se desenvolvendo? Como é que ele vai crescendo? Esse grupo que está hoje? Você começou no primeiro ano, você começou com o curso, aí você falou que se formou, né? É a primeira turma desse centro. E depois, você continuou dando aula ou esse trabalho também foi mudando? Não, continuou. As aulas sempre tiveram cada semestre você forma um tanto de aluno. A Vila Zumbi, assim, tem muita gente que trabalha, além de ter pessoas no grupo, tem muita gente trabalhando nas suas próprias casas que se formaram ali. Quantos grupos por dia, assim, ou por semana? Como que é? Todo dia?
a turma? Você falou 6 meses formam. Forma uma turma de aluno, Sim, mas elas têm aula quando? Assim? 2 vezes por semana, Quanto tempo de aula? 4 meses. Não, quantas horas? 2 vezes por semana? Da 1 às 5 ou das 8 ao meio-dia. E funciona então sempre 2 grupos? É 2 turmas, né? Quer dizer, uma turma 2 vezes por semana. Sempre formam uma turma. Mas tem de manhã, uma turma de manhã ou uma turma Não, à tarde? só à tarde ou só de manhã. Ah, tá. 2 vezes na semana. E essas pessoas que se formam, depois você falou, elas continuam trabalhando nas suas casas, né? Aí vocês formam outras turmas. Isso. Mas tem gente que continua, Tem. que vai, se inscreve, vamos dizer, para fazer outra vez. Tem aquelas que fazem 2, 3 vezes o curso para aperfeiçoar bem, né, a costura. E além dos cursos, começa um grupo de geração de renda. Quando elas fazem a inscrição, a gente já fala como é que vai ser o curso, que vai ter 4 meses, 2 vezes por semana, e que elas têm a opção de estar passando para a associação. Daí elas podem estar trabalhando nas suas próprias casas, elas podem estar trabalhando numa firma, numa fábrica, ou elas podem entrar para a associação. E a gente não falou como é que começou essa associação. Porque, né, a Diva trabalhando no centro, depois a Diva formou um grupo em casa. E quando surge a associação? Ou como ela surge? Então, depois assim, de formada a primeira turma, aquela preocupação deles trabalhar com artesanato e vender, e a necessidade mesmo da comunidade em gerar renda, elas começaram a fazer para vender, assim na comunidade mesmo, vender para a vizinha. E aí até veio a Mônica, né, de São Paulo, que é da Fundação Alphaville, trazendo algumas coisas para a gente, porque a Fundação Alphaville, ela já trabalha com essa geração de renda. Ela trouxe algumas peças de amostra para a gente e falou para mim, né, que eu nem conhecia ela ainda. Ela só sabia que tinha uma professora de costura. Aí ela me chamou e me mostrou aquelas peças. Ela falou, olha, eu comprei em São Paulo, trouxe para você ver. E se você não quer ensinar as meninas a fazer isso daqui para vender, para ter um grupo de geração de renda. Aí eu falei para ela, nossa, mas essas coisas a gente já está fazendo. Eram coisas que a gente já fazia. E aí a gente marcou, né? Vamos marcar um dia para você vir, que ela vinha de São Paulo. A gente reúne todo o material que a gente faz, que as meninas aprenderam a fazer e que a gente já faz. E aí você dá uma olhadinha nos produtos que a gente tem. Daí ela pegou e veio e viu, daí a gente marcou, foi na outra semana já, ela voltou de São Paulo para ver os produtos. Ela chegou, ela olhou todos os produtos e falou assim, nossa, mas o produto de vocês é muito bom, muito bem feito. Dá para começar já um grupo de geração de renda aqui no centro e a gente vai dar o maior apoio. Aí, nossa, era tudo que a gente queria, né? Que a gente queria, mas não sabia como. Aí que eu passei para as meninas até de lá, dessa ideia do grupo, todo mundo gostou de começar um grupo, e aí vinha o probleminha que eu estava com o grupo da minha casa, né? E aí as meninas, eu falei, né, para as meninas que nessa época ainda não trabalhava todos os dias lá. Hoje eu trabalho, mas na época não, eu ia 2 vezes por semana só. Daí os outros dias era na minha casa. Aí eu trouxe até uns produtos das meninas que faziam em casa. Aí eu pensei, né, ou eu fico com um grupo só ou tenho que abandonar aquele, porque só que eu achava que na Vila Zumbi, não sei, parece que as pessoas precisavam mais de gerar renda e tudo, né. Aí o pessoal falou, não, ainda até perguntei para a Mônica, né, o que ela achava, ela falou assim, olha, o que é combinado não é errado, porque se combinar com as meninas aí, o que decidirem, né. Aí ela falou, não, pela gente não tem problema, só que daí só bem poucas quis ir para lá. Né, de fazer parte daquele grupo lá que seria na Vila Zumbi. Daí então acabou o grupo da minha casa e começou o grupo da Vila Zumbi. Como é que chama a associação, o grupo? A gente levou um tempo ainda para achar um nome, né? Assim que desse bem certinho. E como assim já tinha vários artesanatos, porque foram vários cursos, várias pessoas que já aprenderam a fazer, então a gente decidiu pôr a Associação de Empreendedores Zumbi dos Palmares.
que daí eram pequenos empreendedores que iam começar esse grupo, né? A Mônica era da Fundação Alphaville? Da Fundação Alphaville. E vocês formaram essa associação, registraram ou foi só um grupo No começo informal? foi informal. A gente ficou 1 ano, porque assim, a gente tinha que ver se era aquilo mesmo que as pessoas queriam. Como eu já tinha começado num outro centro de convivência, não tinha dado certo, então tinha assim uma porção de coisa, né? Que a gente tinha que ver se dava certo, para daí depois partir para a legalização. E foi quando que se formou essa associação? Que ano foi? Foi em 2001. Acho que 2002. Que se formou esse grupo. Aí vocês continuaram 1 ano. Quantas pessoas eram que toparam se formar esse grupo? Olha, no início foram umas 25 pessoas. E você disse que ficaram 1 ano trabalhando com essa ideia. Daí nesse ano teve muitas que saíram, muitas entraram. E tem umas que estão até hoje, né? Mas assim, teve assim bastante... Porque assim, às vezes as pessoas entram, não é aquilo que elas querem, né? Então teve muitas que saíram, entraram. Além de vocês trabalharem com a produção, né, com o trabalho de artesanato, para vocês pensarem em fazer uma associação, vocês tinham outro tipo de formação, informação, alguém que ajudava vocês para trabalhar a geração de trabalho e renda? Olha, nesse período, assim, tudo curso que eu sabia que tinha, que falava sobre grupos de geração de renda, de associativismo, cooperativismo, eu estava fazendo. Você que ia? Eu que ia, eu e meu marido. A gente ia. Só que a gente fazia cursos muito rápido. Era de 1 dia, 2 dias. Mas você já vai tendo uma noção do que é, né, uma associação. E como é que essas ideias eram conversadas, passadas ou trabalhadas com o grupo? Você que fazia isso? No início sim. Daí quando a gente resolveu mesmo ter o grupo, que já estava assim um pouquinho mais velho, daí a gente começou a ter cursos mesmo de capacitação com o grupo todo. E quem dava esses cursos? Aí teve uma pessoa de São Paulo que foi lá, que até foi através da Fundação Alphaville, né? Que levou uma pessoa lá para dar um curso. E aí foram surgindo outros cursos. E aí como vocês decidem registrar mesmo, aí oficializar a associação? Assim, a gente já estava com um probleminha na associação que não tinha CNPJ. E assim, a gente sabia que se a gente registrasse, a gente ia ter mais força para várias coisas. Então, a gente resolveu registrar. E continua, hoje são quantas nesse grupo? Hoje são 45. E todas as 45 trabalham ou tem algumas só que dão apoio, mas não fazem o trabalho? Olha, assim, tem algumas de alguns grupos que ainda estão muito... Porque assim, quando a gente separou os grupos, que era um grupo só no início, aí quando a gente resolveu dividir em 5 linhas de trabalhos, que foi separado Baby Zooms, porque a gente tinha produtos para bebê, pintura, costura, várias coisas, então a gente resolveu separar em linhas de produto. Por quê? Acho que até para a necessidade de crescer mesmo, de crescimento, porque não tinha, sabe, estavam aquelas pessoas que não tinha, assim, quando tinha uma encomenda, todo mundo fazia aquilo. Daí não tinha encomenda, era uma pessoa produzindo uma determinada coisa, outra, né? Então, se a gente dividisse, a gente tinha como as pessoas se capacitar, trazer mais gente e crescer o grupo. Então, a gente resolveu dividir em 5 linhas de trabalho. Que daí ficou o Zumbi Fashion, Zumbi Art, a Baby Zoom, Silk Zoom e Sport Zoom. Diva, então, você estava contando que aí formaram a associação e aí foi crescendo. E de lá para cá, se você puder ir contando como é que a associação foi se desenvolvendo, se teve parcerias, como foi acontecendo até hoje? Então, daí quando a gente dividiu essas 5 linhas,
Então ficou Zumbi Fashion e Arte, que eram os grupos, que era assim o produto mais forte que tinha, Que é o quê? que é o artesanato em costura, que é as bolsas e acessório, e o artesanato também, assim, as almofadas, a linha de decoração, os anjos de final de ano, que a gente vende bastante, que são os grupos assim, mais fortes. E a Silk Zoom, que é a linha de serigrafia, eles precisavam assim, de mais capacitação, então por isso que não tem ainda uma renda para esse grupo assim, de todo mês, como o artesanato tem. A Baby Zoom também está desenvolvendo ainda um produto, uma linha para bebê. E a Sport Zoom também, eles estão fazendo bola, mas ainda estão capacitando pessoas. Então, esses grupos, eles vendem, mas é muito pouco. Então, os grupos que vendem mais é a Sport Zoom, a Zumbi Fashion e a Zumbi Art. Então, esses são os dois grupos que já têm, as meninas já têm uma renda por mês, que varia de um salário mínimo, e conforme elas produzem, né? Às vezes uma tira bem mais, algumas bem mais de um salário mínimo. Então, por isso que não estão as 45 pessoas tendo essa renda já todo mês. Elas trabalham lá na associação todos os dias? As meninas? Sim, elas trabalham, quer dizer, não todos os dias. Elas têm os dias que elas vão, porque daí assim, tem curso de costura que as meninas usam as mesmas máquinas. Não dá para trabalhar naquele dia. Então, os dias que elas podem, elas vão e acabam levando o trabalho para terminar nas suas próprias casas. E aí você disse que foi crescendo, vocês dividiram, né, nessas linhas e aí continuaram trabalhando. Continuaram. Daí tem um grupo que é o Zum Zum da Vovó, que é um grupo vinculado também à Zumbi Arte. Porque como a gente tem um trabalho com a terceira idade, eles viram que todo mundo tinha grupo e eles queriam um grupo, porque eles faziam um trabalho artesanal também. Daí que surgiu o Zum Zum da Vovó, que é o 6º grupo. Então, hoje tem 6 grupos de geração de renda. E esse grupo faz o quê, esse de idosos? Eles fazem amarradinha, tapete de amarradinha e de fuxico. Como esse grupo também cresceu e precisava de capacitação, então foi quando a Fundação Alphaville conheceu a Aliança Empreendedora, que era aqui de Curitiba, que estava bem próximo e que podia dar essa assessoria para os grupos, porque lá a Fundação Alphaville, eles dão um maior apoio, só que é longe para eles, né? Vir de lá para estar vendo o que está acontecendo, o que a gente precisa. É de São Paulo. É de São Paulo. Quando eles conheceram a Aliança, que eles trouxeram e apresentaram para a gente, nossa, para a gente foi muito bom, porque assim, a Aliança apoia grupo de geração de renda. A gente precisava de alguém que assessorasse, então assim, deu muito certo, né? Conheci o Rodrigo, que apresentou o que era a Aliança e o que eles faziam, e a gente já começou, o Rodrigo levando uma proposta, fazendo um diagnóstico do que eram as necessidades principais do grupo, já apresentou para a Fundação Alphaville, a Mônica adorou e já fechou a parceria, e foi quando a Aliança começou então essa capacitação com os grupos. Que tipo de capacitação? Bom, a gente teve oficinas, né, oficina da criatividade, que foi uma das primeiras. A gente teve... Com todos os grupos? Com todos os grupos daí. Atendimento ao cliente, para saber como que a gente vende, como que chega até o cliente, como que mostra o produto. Na parte administrativa mesmo, que a gente se perdeu muito, porque o grupo cresceu e a gente precisava assim de uma administração diferenciada e ninguém tinha formação, né, administrativa. Então foi aí, sabe, também que a Aliança entrou com essa parte administrativa mesmo. Tudo assim, na verdade, tudo que a gente precisava de capacitação para ter os grupos funcionando, para correr atrás de recurso, isso tudo a Aliança era que ajudou. Deu muito certo porque eles estavam perto, a Fundação Alphaville ficou muito contente com o trabalho deles, e assim a gente até
aprendeu muito um com o outro, que a Aliança também fala que aprendeu muito com a gente, que para eles foi um desafio, né, o nosso grupo, porque já tinha, assim, era grande e estava crescendo muito, e para eles também era um desafio, né. Então foi bom para eles, foi bom para a gente. E aí a Aliança também começou com essa parte de captação de recurso, que foi quando veio o Instituto Walmart, né? Que o que mais a gente estava precisando no momento, já tinha capacitação da Aliança, já tinha os produtos bons, de boa qualidade, de bom gosto, já tinha identificado o produto certo para vender, mas também na hora de vender estava um pouco complicado, né? E daí, Por que estava complicado? porque assim, a gente não tinha pontos de venda, né? Você vai numa feira, você precisa de transporte. O produto, para ele ficar melhor, ele tem que ter um tagzinho falando de onde que vem, quem fez. Tudo isso custa dinheiro, tudo isso custa caro, né? Máquina, teve trabalho que a gente teve encomenda lá que não tinha máquina para fazer. Máquina de costura? Não, máquina de serigrafia do Aparecido, porque daí o Instituto Walmart, quando ele entrou, era para todos os grupos, né? Então, o Aparecido precisava de máquina para serigrafar. Aí tem o microcrédito, bastante importante, porque às vezes você precisa de comprar o material e não tem o dinheiro na hora. E assim, o acesso a esse microcrédito ficou bem melhor, porque daí a gente vai, pega o dinheiro, compra, entrega para o cliente e dá para pagar tranquilo. Os tagzinhos, né, que foram feitos com recursos do Walmart, ficou bem melhor no produto. Os quiosques que foram feitos, que são os pontos de venda dentro do mercado. O que são os tagzinhos? Explica, é aquela etiqueta? É, aquela etiqueta onde vai, né, o nome do grupo, da onde que ele é, telefone. Que é importante quem compra saber isso? Eu acredito que sim, que é importante. Eu não sei, ele dá, assim, no produto, eu não sei, valoriza mais o produto, tendo um tagzinho. Agora, você falou que a Aliança Empreendedora fez o trabalho de captação de recurso. Esse recurso vem para a Aliança Empreendedora, mas decidir como usar aquele recurso, como é decidido? É que antes mesmo deles ir apresentar, né, o projeto para a empresa, Para o Walmart? eles já conversaram com a gente, porque daí eles sentam com cada grupo, vê as necessidades principais dos grupos, o que o grupo está precisando no momento, o que precisa, para daí, então, eles já, quando o recurso vem, já eles sabem aonde que vai ser aplicado. E aí o recurso vem para a Aliança Empreendedora, e aí, a partir das demandas de vocês, é executada, enfim, a compra, o destinado recurso. Uhum. E no que isso potencializou o trabalho de vocês? Você falou que era disso que vocês precisavam. O que mudou com isso? Eu acho assim que as vendas começou a se alavancar, foi nesse momento mesmo. Foi quando a gente começou a vender, e aí a gente já tinha até uma estrutura para administrar o dinheiro, né? Porque antes era assim, a gente não sabia como administrar, pagando todo mundo, tirando porcentagem, o que fazia, como separava o material, então era difícil. Então a gente teve a capacitação da Aliança nisso, como a gente administrar o dinheiro, como fazer a contabilidade, tudo direitinho, e aí veio as vendas, né? Então, as máquinas já foi assim um diferencial, né? E os locais de venda, o catálogo também, que tem muita encomenda pelo catálogo. Então, assim, eu acho assim que as vendas aumentaram muito. E principalmente pelos catálogos, ou pelo quiosque, ou por alguma outra coisa? Eu acho que tudo junto, porque daí vende pelo catálogo, encomenda, vende no quiosque, então daí começou a juntar, né? Vende um pouco aqui, um pouco ali, e as vendas aumentaram. E para o grupo? O grupo vinha num ritmo, né? Uma organização. Tudo isso que aconteceu, que você acabou de contar, como é que o grupo reagiu? Como é que o grupo está?
a encomenda do ano passado, no final do ano, a gente teve uma encomenda muito grande. Então, foi assim, só para uma empresa, 3.000 anjos. Fora as outras encomendas, que eram 200 peças, 100 peças e tal. Então, assim, o ano passado, o grupo todo conseguiu tirar uma renda que tem associada que até junho desse ano ainda tinha dinheiro. Então, para eles, assim, foi muito importante aquelas vendas que deu para eles conseguir estar produzindo, que a gente já tem, sabe, produção de Natal feita hoje. Então, hoje a gente já está pensando que é só vender. O ano passado, nessa época, a gente não tinha começado nem a fazer produto de Natal. Esse ano é só vender. Então, deu para que elas, com esse dinheiro, elas pudessem, né, estar produzindo sem preocupação de vender e ter que receber já para cobrir as despesas. Então, foi, assim, bastante importante. E o que foi legal também que a gente sentiu na encomenda desses anjos, que ali a gente tinha um grupo comprometido, que se comprometeu desde o começo da produção até o final da embalagem, de produzir, de embalar e de mandar. E não importava se tinha que fazer serão, se tinha que trabalhar até mais tarde, de trabalhar no feriado, então todo mundo se comprometeu. Então ali também a gente teve a certeza que a gente tinha um grupo comprometido, que a gente pode pegar qualquer encomenda que eles vão dar conta. E como é que você vê o futuro desse trabalho, Diva, dessa associação? Eu penso assim que hoje as associadas nem todas trabalham todo dia, que é uma pena. Então algumas trabalham todos os dias, sendo no centro ou sendo na casa dela, mas tem algumas ainda que tem que fazer um outro trabalho para renda. Então, assim, o que eu penso, assim, o que eu sonho, né, para a associação é que tenha mais gente produzindo e que seja a única fonte de renda delas, da associação. A gente pensa em ampliação do centro, a gente já está pensando de ter 6 salas ali do lado, construção de 6 salas, ter uma sala para cada linha de produto e que elas possam frequentar ali de segunda a sexta como um local de trabalho, né, como um emprego, e que elas trabalhem naquilo que elas gostam, que elas se realizem. E a gente está pensando até em ter um local para deixar as crianças ali mesmo. A gente está pensando assim muito grande. Quantas são hoje? 45 em todos os Continuaram grupos. os 45. A gente quer aumentar esse número, né, bastante, e que todo mundo tenha dali a sua única fonte de renda. E a prefeitura cede o espaço? Cede o espaço. E você, Diva? Para você, pessoa diva, qual o sonho, além desse grande sonho? Como é que você se vê daqui para frente? Não sei, assim, um sonho para mim, porque o meu sonho é a associação, sabe? Acho assim que é um trabalho assim que eu me sinta realizada, né? Já me sinto hoje realizada. Sei que tem muito mais para fazer. E o que eu também posso é contar com o apoio da minha família, né? Porque o Luiz, ele é o meu marido, um voluntário da associação que trabalha ali. A minha filha trabalha ali e o meu filho também. Então, todos eles estão comigo. Então, eu não tenho aquele problema de chegar em casa tarde porque eles sabem onde que eu estava e às vezes estão junto comigo. Se eu tenho que trabalhar no final de semana, o trabalho faz parte deles também. Se a gente senta de manhã na mesa para tomar café junto, o assunto é o mesmo. A gente está conversando de trabalho, o assunto é o mesmo. Então, a gente não tem dificuldade nenhuma. Porque às vezes é difícil você trabalhar num trabalho onde a família não tem nada a ver com aquilo. Então, você chega em casa, você não pode, às vezes, contar do seu trabalho, porque às vezes não é o assunto que interessa. E ali o assunto é de todos, e todos gostam do que fazem. Para mim, assim, eu não tenho assim, muito assim, o que pedir, né? Eu quero terminar a minha casa ainda está em construção, terminar a minha casa e acho que eu já tenho tudo que é a minha família. Como é que foi para você? O que você achou de contar essa história para a gente, de gravar essa entrevista?
Ah, eu achei assim maravilhoso, né? Gostoso contar da vida da gente, né? Ter alguém para escutar, até gravar isso, né? Nunca pensei que fosse acontecer isso comigo, né? Muito bem. Para nós também foi muito bom, viu? Você ensinou bastante coisa pra gente. Que Muito bom. obrigada, né? Eu que agradeço. É.